Graça e paz. O Senhor nos abençoe. Parabéns aos aniversariantes. Se você estiver alegre, nós queremos alegrar com você. E se alguma coisa está te entristecendo, algum problema, queremos chorar com você. E que Deus te abençoe, te dê bastante fé e esperança. Que a tristeza pode durar a noite, mas pela manhã venha a alegria. Que o Senhor te dê a solução para os seus problemas. É a primeira pregação do ano. A gente sempre, a primeira pregação do ano, Natal, alguma coisinha assim, a gente sempre procura fazer alguma pregação que a gente reflita. E assim nós vamos fazer hoje. Nós vamos ler sobre uma pergunta que um escriba, um doutor da lei, fez a Jesus para tentá-lo pegar em algumas palavras para poder condená-lo. E Jesus, como sempre, era muito sábio, né? O próprio Deus se saía sempre muito bem e calava a boca deles. Lê o texto para nós, por favor. Um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus responde: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos do profeta se baseiam nesses dois mandamentos. Mateus 22, 35 e 40. A gente sabe, lendo a leitura, que Jesus fala que os dois mandamentos principais, o principal era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é teu próximo a ti mesmo. E a gente faz a segunda pergunta: é possível cumprir os dois mandamentos? É possível amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? E se é possível, como cumpri-los? Como fazer? A gente vai ver que não é tão simples. O tema nosso é: comece o ano cumprindo os dois maiores mandamentos. Vamos lá falar junto? Comece o ano cumprindo os dois maiores mandamentos. Então vamos começar o ano procurando cumprir a essência, o alicerce, né? Que é isso aí. Os mestres da lei, né, querendo pegar Jesus em alguma palavra, eles sempre queriam que Jesus falasse alguma coisa, que eles condenassem Jesus. E ele faz isso. Qual é o principal mandamento? Porque eles observavam tantas coisas, né? Eles eram extremamente observadores de dias sagrados, eram observadores de tradições, e muitas coisas que para ele é sempre muito importante. E ele pensou: eu faço essa pergunta para Jesus e ele vai responder alguma coisa errada e a gente tem como condená-lo. Não é a primeira vez que eles fazem perguntas a Jesus para condená-lo. E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Em outra passagem da Bíblia tem isso, vai falar com toda a força, mas vamos ficar só até mente aqui que a gente está lendo Mateus. Então, ame ao Senhor, que é o primeiro, mais importante, com todo o seu coração, alma e mente. Este é o maior e mais importante de todos os mandamentos. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Qual que é? Ame os outros como você ama a você mesmo. Na tradução mais antiga ama o teu próximo como a ti mesmo, né? O próximo é os outros, ou seu irmão. E Jesus completa: toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quer dizer, todo o Velho Testamento se baseia nisso, toda a Bíblia do Velho Testamento. E para o Novo também
todo o Novo Testamento se baseia também nisso. Até é difícil você selecionar versículo que diz para ajudar o próximo, porque é tantos versículos, você tem que selecionar poucos, porque senão o tempo não dá, mas são muitos versículos. A Bíblia, todo o Novo Testamento vai falar de ajudar o próximo, mas muito mesmo. A gente vai ver alguns versículos só aqui. É possível, mas como cumprir os 2 maiores mandamentos? É possível. Eu faço a pergunta, é possível? É possível, mas como? Lê o primeiro versículo para mim, por favor. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. 19 a 20. É 19 e 20. Eu tinha que pôr vírgula. Bom, ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu detesto, eu faço. Porque habita em mim o quê? O pecado, a carne, a minha natureza. Então eu falo, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou amar o próximo como a mim mesmo. Aí se for analisar a vida, a gente faz muito pouco disso. Porque a nossa natureza é o contrário. Para você ler uma Bíblia, levar um tempo de oração, a coisa mais difícil é orar. Você tem que ficar em silêncio, concentrar, não pensar em nada. E Jesus, o ministério de Jesus quase era oração. Mais do que ensino e pregação. E curas, e milagres, né? E é fácil, não é? Fala, não, eu vou amar Deus, eu vou priorizar as coisas de Deus. Acabou o curso, você liga a televisão. Aí você vai ver lá o programa tal, que não tem nada a ver com religiosidade, nada a ver com Jesus. Está longe de amar Deus sobre todas as coisas. Aí eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Mas para você fazer uma vaquinha numa igreja para ajudar alguém que está passando necessidade, poucos colaboram. Né? Para você ajudar a igreja a construir ou a comprar um terreno, também são poucos que colaboram. E é natural? Porque a nossa natureza é pensar em nós mesmos. Jesus disse o seguinte, segundo versículo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. O que Jesus diz? Se vocês estiverem ligados em mim, vocês fazem muitas coisas. Eu sou a videira, vocês são a vara. Se tirar a vara da videira, ela seca. Sem mim nada podeis fazer. Jesus já disse isso. Eu faço sem depender de Jesus, sem ser espiritual. Nós não conseguiremos. O Consolador virá a vós, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse isso, que ele é o Pai, o Consolador viria. Isso está em João 16, 7 e 8. Então, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é que nos convence do pecado. De que nós estamos fazendo a coisa errada. Que ele nos acusa, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa ajudar o próximo. O Espírito Santo é que nos orienta, é que nos guia. E Jesus fala que nós seremos como o vento, não sabe para onde vai nem para onde vem, o Espírito nos guiará. Então, se nós não estivermos cheios do Espírito, ligados em Cristo, nós não cumpriremos este mandamento. Ilusão. Lê o 4º versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Bom, esse versículo completa tudo. O homem natural, nós naturalmente, pela nossa maneira, nós nunca vamos distinguir as coisas espirituais. Porque Jesus diz, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e é verdade. Quer dizer, é uma coisa espiritual. Eu não vejo Deus.
para adorá-lo, é pela fé, é o estar espiritual. E nós só entendemos as coisas espirituais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, quando nós, o quê? Tivermos um discernimento espiritual, esse discernimento espiritual. É como nós estamos ligados em Cristo pela ação do Espírito Santo. Naturalmente nós vamos fazer. Na carne, assistindo jogo de futebol, assistindo novela, conversando fiado, vendo WhatsApp, você não vai crescer espiritualmente. Sinto muito. Você não vai ter um discernimento espiritual. Vai ser sempre uma pessoa fria, uma brasa fora do fogo. Fria que não serve para nada. É o que tem sido muitos nas igrejas. Por que cumprir o mandamento mais importante? Porque Jesus diz assim, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente está sempre lendo a Bíblia, a gente entende um pouco, mas para quem vê Bíblia de vez em quando, fica entendendo por que eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Lê o 5º versículo. Não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Isso lá é o decálogo, ou os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é esse. Deus sobre todas as coisas. Não tenha outro Deus acima de Deus, de Yahvé. Ouve Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus, não há outro Deus. Nós cremos que há um Deus só, nós cremos na Trindade e o Espírito Santo. E Jesus faz parte da Trindade, é o único Deus, mesma essência e pessoas distintas. Não vamos, um dia a gente explica isso. Por exemplo, Herodes fez um discurso e o povo começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Imediatamente ele morreu comido por vermes. Isso é muito sério. Isso é muito sério, é seríssimo. O ser humano querendo ser Deus. É voz de Deus e não de homem. Imediatamente ele foi comido de vermes. Isso está lá em Atos 21, 23. Essa referência aqui eu tenho que dar uma olhada nela. Então, nós queremos chamar as pessoas de Deus no lugar de Deus. Isso é um erro gravíssimo desde o Velho Testamento, e Jesus confirma isso. Ele é o rei do futebol, ele é o rei da música. Há um rei, nós somos cristãos, nós temos um rei que é Deus, que nos rege. Pode ser muito talentoso. Ele é o maior, é o astro. Ele é o grande, ele é a voz. Né? Tem um cantor americano, é a voz. A voz é de Deus, não é de cantor. Ele até morreu, não serve para mais nada, não sei. Disco que você ouve dele, né? CDs. Você chamar pessoas de... Tem um país aí que chamaram o líder dele de quê? Um país bem próximo. Ele nos lugares chamava de quê? Né? Começa com Mi e termina com Tó. Junta aí. Fulano, mito. Isso é glória a homem. Jamais você cristão pode fazer isso. E os cristãos morreram porque não se curvaram ao governo romano de chamar César de Deus, porque é só um Deus, e ele tomou ódio disso, botou fogo em Roma para acusar os cristãos, depois descobriram que não foi ele mesmo. E nós vamos ver que nós só devemos inclinar a Deus, só ele é digno, ele é o maior mandamento e o único, e mais poderoso de todos, depois do teu próximo, que a gente vai ver. Então, isso é ruim tanto para a pessoa que é adorado, como para as pessoas que o adoram. Quantos ídolos não souberam suportar a fama e se tornaram totalmente loucos, fazendo coisas extravagantes, uma vida totalmente desregrada.
porque foram louvados e adorados. Então, louvor só a Deus. Somente adorar a Deus. Que este ano, aprenda isso. Louve só a Deus. Se você quer destruir uma pessoa, chama ela de ídolo. Porque você está se destruindo e destruindo a pessoa. Você está fazendo com que ela seja comida de vermes, de bicho. Isso é a Bíblia. Eu não estou dizendo, não. Herodes foi comido por vermes. E a história diz que o mau cheiro que saía do corpo dele era uma coisa insuportável, que as pessoas afastaram. E aquelas cenas horríveis. Por que cumprir o segundo mandamento? Por que eu tenho que amar ao próximo? Que se vire. Que cada um corra atrás de si. Assim não é assim o neoliberal? O neoliberal não prega isso? Capitalismo selvagem? Quem não tem competências não se estabeleça. Se você não pagar um plano de saúde, que morra nas filas dos hospitais. Se você não pagar uma aposentadoria, que fica sem, o neoliberal prega isso. Simplesmente uma sociedade competitiva, má e cruel, e que exclui as pessoas. E a Bíblia diz o contrário. Ame o que está sofrendo, ame o que não tem condição, ame o teu próximo. Lê o versículo 7, por favor. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras. Amém. Efésios 2, 8 e 10. Esse versículo diz tudo. Não precisava nem de outro. Ele diz o seguinte, que nós somos salvos pela graça de Deus e pela fé. Tem pessoas que eu explico isso, que eu faço até ajoelhar para entender isso. Uma hora eu vou voltar a pregar isso, uma hora inteira. Nós somos pela graça de Deus e pela fé. Mas diz assim, mas Ele nos criou para fizéssemos boas obras. Nós somos salvos pela graça, com favor imerecido, pela fé. Mas nós somos salvos para quê? Unidos com Cristo Jesus. Através de Deus, fazemos as boas obras. Fazemos o bem ao próximo. Nós não fomos salvos pela fé e pela graça para sermos egoístas e não ajudar ninguém. A própria Bíblia diz isso. Nós fomos salvos para sermos boas pessoas e ajudar o próximo. Se não ajudarmos, nós não fomos salvos. Não existe esse evangelho egoísta. Um dia um sujeito pela televisão perguntando, esses pastores respondem pela internet, que estava muito bem fora das igrejas, ele falou assim, não, você está errado. Não existe evangelho isolado das pessoas. E o que eu vivo bem aqui, estou bem, Senhor, e o outro lá está na pior. Não existe. Está em Efésios 2, 8 a 10. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4, 20. Se Deus, eu vou obedecer o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, obedeço. Como eu vou obedecer esse mandamento de alguém que eu não vejo, que é Deus? E o irmão que eu estou vendo ali padecendo e eu não estou amando? Se eu não amo quem eu estou vendo, eu vou amar quem eu não vejo? É muito mais difícil. Não é? Está lá em 1 João 4, 20. Então as duas coisas caminham junto. Então a gente nunca pode isolar. O apóstolo Paulo diz assim, chorai com os que choram e sorri com os que sorriem. É muitos versículos, né? Foi até difícil selecionar os dois aqui. Então o que nós precisamos é amar o próximo. E depois vem o complemento do segundo mandamento, que este a gente não consegue entender muito. Amar o próximo, Deus sobre todas as coisas, mas disse, amar a si como ao próximo. Amar a si. Não, amar o próximo como a si. Eu inverti, porque eu quero falar sobre amar a si. Como ao próximo. Porque a gente vê muita gente amando a si mais do que tudo, mas tem gente que é o contrário.
Ele ama o próximo mais do que a si. E está errado pela Bíblia. Tem, nós vamos ver que tem. Por exemplo, os fariseus, quando chegaram até Jesus, falaram que ele expulsou o demônio pelos príncipes dos demônios, Jesus vai dizer assim, se o demônio expulsa demônio, ele vai estar lutando contra si mesmo. Ele vai à falência. O que Jesus fez? Ele se defendeu. Não é quer dizer que eu sou cristão, a pessoa pode falar calúnia a meu respeito e eu ficar calado. Porque você não ama a pessoa? Não. Eu tenho o direito de amar a mim e defender. O apóstolo Paulo fez muito isso. Defendeu o seu ministério. Nas cartas a gente vai ver isso, principalmente em relação a Corinto, a igreja de Corinto. Então eu tenho que me dar ao respeito também. Não é que eu sou cristão. A gente tem uma impressão que Jesus era um boca aberta. Põe o coração para o lado de fora e fica olhando assim. Não. A gente vai ver que atitudes dele não era bem assim. Ele se defendia. Por exemplo, quando Pedro Jesus falou que ia morrer na cruz, ia sofrer, Pedro falou assim, não, Senhor, não fala isso para não te acontecer. E Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus foi duro. Ele queria atrapalhar o ministério de Jesus. Ele não entendia o que estava acontecendo, ele estava analisando as coisas pelo pensamento humano, e Jesus foi muito duro. Jesus falou alguma vez para ele, até quando eu vou suportar vocês, que não têm fé? Falou para eles. E eu fiz uma anotação aqui e acabei que eu tive que refazer a pregação, perdi ela. Mas Jesus muitas vezes chamou os fariseus de hipócritas, túmulo caiado, mentirosos, servos do diabo e outras coisas. Foi 2 vezes no templo, pegou um chicote e espalhou dinheiro deles e animais lá e tudo quanto é jeito, porque estava abusando do templo. Jesus não era um boca aberta, ele se fazia respeitar. Jesus Cristo falava com autoridade. Quando tentava pegar ele em palavra, ele respondia à altura com o versículo bíblico. Até o diabo quis fazer gracinha com ele e ele respondeu tudo com o versículo bíblico. A gente acha que amar o próximo é ser trouxa. Não é. Você tem que se dar o respeito. A mãe tem que ensinar os filhos a respeitá-la. Muitas vezes, eu já conheci famílias que a mãe passava privacidade para comprar joia para o filho. Sei desse caso. Deixa de fazer as coisas para fazer tudo, perde a autoestima. Uma vez eu estava lendo sobre isso, falou assim, é bom que as mães, né, os pais, quando levam os filhos, nem carreguem os seus livros, deixa eles carregarem, para eles adquirirem responsabilidade. Nós achamos que ser cristãos é ser submisso, não se defender. Se alguém falar alguma coisa de você, se defenda. Jesus se defendeu. Amor próprio. Eu tenho que me amar a mim como eu amo meu filho. Eu não posso amar meu filho mais do que a mim. Eu não posso amar a minha mãe mais do que a mim. A Deus sim. A gente tem que entender os mandamentos para não fazer papel de besta. Você tem que ser respeitado no seu ambiente de trabalho, na sua família. As pessoas têm que te respeitar. Porque você, como respeita elas e trata elas bem, elas têm a obrigação de cumprir o mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver isso não só em ambiente de família, mas nós vamos ver isso na sociedade. Repórteres lançam notícias falsas, prejudicam a imagem da pessoa, a pessoa entra na justiça contra ele. E está certo. Ele tem que respeitar. Entrou na sua privacidade. Ninguém tem direito de fazer com que você seja menor do que ele. Você tem que ser igual a ele. Você não é melhor que o seu próximo.
Você tem que amar seu próximo, mas você tem que se amar a si mesmo. E o que eu tenho mais visto é isso. Pessoas... Eu fiz algumas notações aqui, mas eu tive que refazer a pregação e ela se perdeu. Jesus, e se fazer se respeitar é ter ódio do próximo? Dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Jesus, ao morrer na cruz, olhou aquela multidão que cuspia nele, xingava, e o que diz? Pai, perdoa-os que não sabem o que faz. Jesus não odiava os fariseus. Jesus não odiava os saduceus, nem aquele povo que o crucificava. Tanto é que ele pediu que o Pai os perdoasse. Mas, quando ele se defendeu, o seu ministério, ele como Deus, ele foi duro. E na hora da morte ele foi como um cordeiro calado. Quiser fazer galhofa dele, quiser fazer pergunta, ele não respondeu. Ele foi morto de uma maneira indigna, mas com dignidade, com respeito. Nós temos que aprender a fazer isso. Há pessoas que entram num relacionamento abusivo, não só em relação ao relacionamento homem e mulher, mas em relacionamento ao trabalho, à profissão, ou à família, ou alguma coisa que você está. Isso não é de Deus. A pessoa não pode te humilhar, a pessoa não pode te bater nem nada, ela tem que te respeitar. Isso é um mandamento de Deus, nós temos que amar o próximo igual a nós mesmos, nós temos que estar sempre igual. E as pessoas não conseguem fugir disso, porque naturalmente nós lemos, sem Deus nós não conseguimos. Por isso nós temos que apegar em Deus. O que tem te aprisionado, feito com que você não ame as pessoas que precisam, nem a Deus, e seja amado? Peça a Deus. Peça a ação do Espírito Santo, para que Deus te livre desse abuso, desses maus tratos que às vezes é seu filho que te faz, ou seu cônjuge, ou do trabalho, ou de algum lugar que não te respeita, que tem que te respeitar. Pede a Deus que essa situação se mude. Isso não é ódio do próximo, isso é um mandamento de Deus. A gente tem que entender a Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras. Se faça respeitado, pede a Deus. Amém? Lê o 12º versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então Deus prova o seu amor para conosco. Ele não só ama, mas ele prova. Ele agiu. O amor é ação. É um sentimento que resulta em ação. Ninguém vê amor no outro. Nem ódio, né? É um sentimento. Resulta em ação. E ele enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós recebemos o amor de Deus quando aceitamos a Jesus em nosso coração. Somos guiados pelo Espírito Santo e conseguimos cumprir os 2 maiores mandamentos. Só quando aceitamos a Jesus e temos a ação do Espírito Santo que nós vamos cumprir esses 2 mandamentos. E o segundo se diverte em 2, amar o próximo e ser amado. Só quando nós aceitarmos. Aceite Jesus e liberte do egoísmo e de ser maltratado e não pôr Deus em primeiro lugar. Lê a conclusão, por favor. Para cumprir os 2 maiores mandamentos, como amar a Deus e ao próximo, é necessário ter uma ação divina, pois naturalmente não se consegue. É uma ação espiritual que só se consegue agindo espiritualmente. Amém. Está respondido aí, né? Só através de Deus, espiritualmente. Eu procuro seguir os 2 maiores mandamentos de Deus? Eu tenho procurado? Tem sido o meu principal objetivo? Eu tenho procurado estar bem espiritualmente para cumpri-los? Ou é pela carne mesmo? Pela carne não vai conseguir, não. Amém? Vamos falar a oração comunitária, eu falei uma oração final e o Pai Nosso, tá bom? Vamos lá, eu falo, vocês falam junto, todo mundo falando. Pai de amor, Pai de amor, em nome do teu Filho, em nome
Me faça ser espiritual. Me faça ser espiritual. Para amar a Ti. Para amar a Ti. De coração, alma e mente. De coração, alma e mente. E ao meu próximo. E ao meu próximo. Como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. O Senhor vem em conta aos corações de Jesus. O Senhor, aquele que se sente, o Senhor, desprezado pela família, no final de ano, não recebeu nenhuma visita. Pessoas que têm feito muito pelos outros, o Senhor, e as pessoas não têm correspondido. O Senhor, tem misericórdia daqueles que são solitários, estão passando algum problema de vício, alguma coisa, que tem afastado ele, o Senhor, da família e da sociedade. Que as pessoas amem essas pessoas, Pai. Os abracem e os acolhem. E que elas um dia saibam, Senhor, que o Senhor é um Deus que as ama muito, apesar, o Senhor, de toda dor. Que o Senhor não poupou o seu filho sequer, o Senhor, por amor a elas. Que elas tenham consciência, Senhor, que existe um Deus que é a Ti, Senhor, que as amas profundamente de coração. Ponho tudo na Tua presença e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. Oremos o Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. E até a próxima em nome de Jesus. E feliz 2022 em nome de Jesus. Amém.